As são lindas demais. Tem Eu um também brilho acho, tem uma beleza diferente. diferente. É um momento especial. Curta muito esse momento, que é muito especial na Cada vida. minuto. Ó, seguinte. Muito mas elogio, mas ela não vai poupar você nas perguntas, não. Eu viu? sou- Nunca poupou. Não é? Turene. Vai Eu, muito não- elogio. eu já disse aqui, faz tempo que eu não tenho amizade com o deputado Kelps. Eu não. Ela só quer que o deputado chame ela de bonitinha, grávida, bonita, porém, aguarde. Eu tento, mas eu tento. Eu continuo tentando. Deputado, agora que história é essa? Uma coisa a gente vai concordar. Você fez algumas críticas aí, esse verdadeiro BBB da STTU, e eu concordo com o senhor que o negócio tá meio complicado, né? Isso é legal? Você é advogado, né? Além de deputado estadual. Há uma questão muito... Primeiro a gente precisa saber qual a intenção do prefeito Carlos Eduardo em avançar na fiscalização eletrônica do trânsito. A intenção é arrecadar dinheiro para cobrir o rombo financeiro que ele causou na prefeitura. Isso cumpre uma lógica. Ele maquiou financeiramente a prefeitura no mandato passado. No início da sua gestão tentou usar o dinheiro dos aposentados. Não foi possível por uma medida judicial que nós demos entrada no Tribunal de Contas. Está fazendo agora um refis na Secretaria de Tributação e precisa arrecadar dinheiro com multa. Não é um avanço tecnológico na prefeitura, como poderia ser. Nós não temos aplicativos para marcar consulta nos postos de saúde, para controle de medicamentos nos postos de saúde, para reclamar das centenas e milhares de buracos que tem nas ruas de Natal. Isso seria interessante. Isso seria interessante. Porque o objetivo não é esse, não é modernizar. O objetivo também não é melhorar o trânsito de Natal, porque se fosse, a gente estava tendo uma grande campanha educativa, com outdoors, com veiculações no rádio, na TV, com os agentes de trânsito permeando as ruas de Natal, sinalizando para a cidade que a gente queria um momento novo para o trânsito. Não é nada disso, ele quer mais é que os motoristas cometam infração, para poder multar e arrecadar. Eu estou dizendo aí, eu sou contra... Porque assim, há muito tempo a gente não vê a Amarelinho fazendo uma das funções, que é educar no trânsito. Eles parecem que só existem para multar. E com essas câmeras que eles vão ficar lá, longe do cidadão, longe das ruas, aí é que só vai ter multa, né, deputado? Exatamente. E olha só, Eugênio, não é que seja contra a fiscalização eletrônica ou contra multar motorista e infrator. A infração tem que ser Claro que punida, não. não é isso, deputado? Mas a multa deve ser o último recurso com o objetivo primeiro de melhorar o trânsito. Qual é a medida que está tendo para uma nova cultura de trânsito? Nenhuma. Para evitar a infração. Ele não quer evitar a infração, ele quer que a infração ocorra. É o Porque dá contrário, caixa, porque é da caixa e ele arrebentou financeiramente a prefeitura. Não é uma nova cultura. Eu posso falar isso, eu fui secretário. Quando eu fui secretário De trânsito. a gente implementou uma mudança de cultura muito forte no trânsito de Natal e não tinha multa. Inclusive os 60 primeiros dias do projeto Via Quando eu Livre... digo não tinha multa, não tinha indústria, chamada indústria da multa. Nos Né? Isso que multa sempre teve, 60 primeiros dias não tinha multa nenhuma. Nesse projeto Ah, não tá, era não para Não ali. multar. tinha, a gente Certo. adesivava o carro. Era só educação. Era só educação. Depois, porque aí dava para separar o motorista que queria nova cultura do infrator, quanto mais, aí você multava. Mas houve uma separação. A quantidade de câmeras foi diminuída. Porque o objetivo não era multar, era melhorar o trânsito. Você não pode abrir mão da punição. Mas ela não deve ser o objetivo primeiro. O que está ocorrendo em Natal é que o prefeito maquiou a cidade e agora vai tentar, de todas as formas, aumentar impostos, aumentar multas, para aumentar desesperadamente a arrecadação, para cobrir o rombo que ele fez na prefeitura para poder ganhar a eleição para o prefeito. Parece que o negócio está dando certo, porque as multas realmente já começaram desde o domingo, né? Tem uma Dando informação certo aqui. pra quê? Né? Dando certo para a Pra prefeitura, quem? né? Dando certo pra para a prefeitura. Já começaram, já foram mais de 40 multas efetuadas, né? Só nesse vídeo monitoramento, fora o que já existe. Mas eu não sei se estaria dando tão certo, porque o Ministério Público Federal já se pronunciou, né? Isso, mas antes de mais nada, só para informar aqui para a população, as multas mais comuns são a questão de estacionamento, que por sinal vai um agente lá multar, né? Não é só o vídeo monitoramento, eles vão lá também, são chamados Ou para seja, através do multar. vídeo monitoramento, eles localizam e mandam o agente lá multar. E Certo. tem também a questão do... Eu acabei de falar, gente, por favor, me ajude. Corte de sinal, velocidade. Exatamente. Ultrapassagem proibidas em ilhas de trânsito e divisores de pistas, que são aquelas histórias do
do ônibus e ciclistas. Mas celular, que eu mas pensei isso, que fosse mas a isso campeã. isso aí, pelo que eu entendi, é em qualquer lugar da cidade, não especificamente na área dessas câmeras modernas, não é Juliana isso? Sedes. Não, Se é nas não- áreas das câmeras. Essa aqui, essa Mas você não informação. pode estacionar, são cruzamentos. Eles veem no monitoramento. Também os estacionamentos. Se não houvesse esse barulho que a sociedade está fazendo, íamos ter 40 multas por hora. É verdade. Você pode ter certeza que houve uma ordem para não multar. Ei, segura a onda aí pra não assustar. Exatamente. Eu conheço bem a capacidade nessa questão de multa de trânsito de Natal. Na hora que eles estão esperando o assunto esfriar, vão ser 40 multas por hora. Porque você não educa, você não tem política de trânsito, o trânsito Natal espremido. Se você deixar um guarda de trânsito com a intenção de só multar em qualquer cruzamento de Natal, não dá tempo dele tomar nota na quantidade de infrações que faz no cruzamento no horário de pico. Imagina a fiscalização eletrônica, que você fotografa e deixa para lavrar o auto um pouquinho depois. E fica Você vai só arquivado, fotografando. você pode depois E analisar, depois né, o você vai lá e material. aplica a multa. Mas você acha Esse que... número aí é o número para dizer, olha, não se assustem. Quando o assunto esfriar, Pois é, você acha Vai que piorar. o assunto vai esfriar? Alguém vai deixar o assunto isso esfriar? depende da reação da sociedade. Isso depende da reação da A gente sociedade. já tem hoje o deputado Kelps Lima fazendo pronunciamento desde ontem na Assembleia Legislativa sobre o assunto. A gente já tem o Ministério Público Federal se pronunciando, já distribuiu, até já tem um procurador da República específico para tratar dessa apuração. Você acha que vai esfriar? Eu acho que a sociedade precisa estar fiscalizando. Em linha geral, a sociedade brasileira, ela faz o primeiro barulho e depois esfria um pouco. Então, essa vigilância ela tem que ser permanente. Se você tivesse agora esse lançamento dessa nova medida agregada a uma grande campanha educativa, era inclusive justo que depois de 3 meses, 4 meses, você de fato multasse o motorista teimoso que não quer entender uma nova cultura de trânsito para a cidade. Mas não é o caso. Você não tem nenhuma campanha de trânsito educativa no ar patrocinada pela Prefeitura de Natal. Nenhuma. Você tem agora um prefeito radialista, Não, Carlos Eduardo. mas tinha uma câmera falando, olhe, uma câmera que falava, eu achei essa bem interessante. Você tem agora um prefeito radialista, Mas não era que é Carlos educativo. Eduardo, que tem um programa de rádio para divulgar as superações É nosso concorrente, o prefeito? dele. Mas ele só bota nas rádios que ele paga. O prefeito é apresentador de programa de rádio com dinheiro público. É. Mas ele não gasta para campanha educativa na área de trânsito numa verdadeira revolução na fiscalização. A fiscalização de trânsito, ela causa um impacto. A fiscalização de trânsito eletrônica com vídeo monitoramento, ela é imensamente superior à fiscalização humana. Então ela vai produzir uma quantidade de multas brutal. Precisa ter uma campanha educativa. Deputado, essas câmeras novas, foi divulgado que elas, aliás, não foi divulgado, e aí um repórter, parabéns aí para a Dinarte, que também está apurando tudo sobre isso, Dinarte Assunção lá do Portal no Ar, que elas têm infravermelho. O que isso significa? Por que a STTU não quis divulgar essa capacidade tecnológica dessas novas câmeras? Mas a gente divulgou esse assunto aqui no jornal, inclusive com uma entrevista com o adjunto Não, da mas ele não STTU, deu que ele ênfase falou, nisso não, Thaís. falou exatamente Não que deu ênfase que a não. câmera tinha capacidade de atingir 500 metros. Sim, não, mas ele infravermelho. Infravermelho. Estou Que é a falando do luz. infravermelho. Sim, mas tinha que ter infravermelho com 500 metros e à noite não tem como não ter. Não, mas eu estou falando especificamente do infravermelho. Isso aí ele não divulgou. incomparável a capacidade da fiscalização eletrônica em relação à fiscalização humana. Então, se você tiver o objetivo só de arrecadar, será uma grande máquina de arrecadar dinheiro para a prefeitura. Será uma grande máquina. Agora, a prefeitura não quer usar essas ferramentas em outras áreas importantes da gestão. Como segurança, por Como exemplo? segurança, por exemplo, que o prefeito ignora, até porque lhe interessa Os desgastar o postos governador. todos queimados. Não, né? interessa ao prefeito Carlos Eduardo desgastar o governador para seu projeto eleitoral do próximo ano. Faz Então, parte disso. Faz parte do jogo político dele, que é ruim para a cidade, mas faz parte. Não é isso que o povo quer agora, né deputado? Eu acho que segurança pública é um grande tema em qualquer rua do Rio Grande do Norte. As pessoas estão assustadas. Aí você coloca a câmera de monitoramento para multar, não é o melhor caminho. E por que não novas tecnologias na saúde, na educação, na fiscalização? Porque não da dá iluminação dinheiro, da gasta cidade? dinheiro. Por que o Agora, avanço deputado, tecnológico é sempre em cima da arrecadação? Agora, deputada, essas câmeras estão instaladas em cruzamentos onde já existem radares
né? E assim, de repente, o que é a sua reclamação? Também seria a mesma reclamação que foi a reclamação nossa, que é a invasão de privacidade das pessoas. Que essas câmeras têm capacidade de ter, de captar uma imagem bem nítida de dentro do carro das pessoas. E a sua reclamação também é essa, invasão de privacidade das pessoas? Eu acho isso muito perigoso. Eu acho isso muito perigoso, qual o uso, qual a finalidade, essa invasão da intimidade. Eu tenho cuidado também, Thaisa, de abordar isso. A gente não tem interesse aqui de proteger o infrator. De jeito nenhum. Não nem é o papel do nosso jornal. Nem é isso. Porque esse não é o caso. Mas a turma de Carlos Eduardo fica puxando para aí, dizendo que quem está protestando porque a prefeitura vem com esse novo aparato arrecadatório, porque não é fiscalizatório, é arrecadatório. Quem está reclamando, ninguém está defendendo infrator. Eu não vi ninguém defendendo infrator em nenhuma das abordagens, seja na imprensa, seja nas redes sociais, ninguém está defendendo. O que está se defendendo é que uma mudança radical dessa de fiscalização, ela precisa vir antecipada de campanha educativa, de campanha de conscientização e avisando, olha, a partir de tal dia nós vamos multar. Ou você melhora os seus procedimentos ou nós vamos multar. Aí é justo multar. Aí seria justo, mas não é o caso e nem é o objetivo. Deputado, ontem, até no final do jornal, um ouvinte nosso levantou essa questão, a gente estava comentando aí exatamente da questão do Ministério Público Federal, que quer saber, né, instaurar um inquérito aí para investigar essa questão do monitoramento, do vídeo monitoramento da Prefeitura, e ele colocou a seguinte coisa, que parece que está passando desapercebido que o que essas câmeras pretendem implantar também é acabar com os amarelinhos, com a mão de obra deles, né? E aí eu pergunto, isso pode acarretar nisso, até porque, até onde eu sei, há um déficit de agentes de trânsito já, e aí poderia a Prefeitura deixar de contratar, de fazer novos concursos, em virtude do trabalho que essas câmeras podem fazer e dispensar o trabalho humano? Veja bem, eu não vou me posicionar contra de avanços tecnológicos que gerem economia e serviços mais eficientes. É porque o senhor já faz coisa com o celular lá. Eu acho que a gente deve sim ter avanços tecnológicos para aproveitar melhor a mão de obra. Você poderia ter os agentes de trânsito cumprindo um papel mais educativo. Que a câmera não faz. Que a câmera não faz. De melhorar destravar congestionamentos em frente das escolas no horário de pico. Desligar um sinal quando for possível e usar o apito para facilitar. Trânsito, eles podem cumprir outro papel e a fiscalização ser eletrônica. Mas como é uma... Eu estou repetindo isso porque eu conheço bem esse tema. É uma mudança brutal na fiscalização. Uma câmera tem capacidade de bater milhares de fotos por hora e visualmente o agente de trânsito não tem como fazer isso. Isso requer um comunicado à população forte e com tempo largo, dizer, olha, a partir de agora mudou. E aí você vai criando uma nova cultura. Aí a fiscalização eletrônica traria benefícios. E acho importante essa advertência da questão da intimidade, até para quem está fazendo a fiscalização ter o devido cuidado e saber que a sociedade vai cobrar qualquer invasão inapropriada na intimidade das pessoas. A gente está falando de trânsito, então vamos dar um recado aqui de Kennedy, que eu acho que é bem importante para você que está ouvindo a gente. Kennedy está avisando que neste momento, quem segue em direção à Zona Sul, todas as principais vias estão completamente paradas, com o trânsito parado. É o maior congestionamento do ano, segundo Kennedy. Quantos agentes de trânsito agora estão nesses cruzamentos pergunta pro prefeito. para distensionar o trânsito? Esse é que é o papel. Vamos perguntar pro prefeito. Distensionar o trânsito. Olha aqui, tem muita mensagem aqui. Tony Barbalho está dizendo que está com Kelps. Joedson está dizendo que o povo vai vender os carros e andar de bicicleta ou de ônibus ou de Uber. Né? Naide Araújo está dizendo que concorda com o deputado. Cadê as campanhas? Tony está dizendo que esse prefeito é um... Tá xingando aqui o prefeito, está dizendo que devia ter votado em Kelps.
e está dizendo que eles se preocupam com câmeras e estamos sem segurança. Ó, Né? O povo era para ter votado em Kelps. Rafael está dizendo, pior que as ruas não tem sinalização. O Joelson está dizendo, se calcularmos as dívidas com gasolina, seguro, revisão e agora as multas, melhor andar de Uber ou virar saudável, correndo. Eu já vi muita gente trocando, viu? de Deixando bicicleta, o carro. E andando querendo de andar de bicicleta. Uber, viu? Ó, o vereador Fúvio, né, que ficou no lugar aí de Klaus Araújo durante um tempo, licença, Que também é de solidariedade. ele disse que vai pedir revisão da medida. Uma comissão de vereadores irá à STTU amanhã, é o que ele está informando. Eu acho que era saudável a prefeitura lançar uma grande campanha e transformar os 90 primeiros dias nas multas em advertência. Como ela já não contava com essa arrecadação, ele não vai perder nada. Sim. Ele não vai perder nada, não vai haver queda de arrecadação. Vai deixar de ganhar só. Ele vai deixar de ganhar. O problema é que o objetivo é ganhar, Thaís. O objetivo é cobrir o rombo que foi causado na gestão. A prefeitura arrecadou... Mas ele pode usar esse dinheiro das multas para outras finalidades, porque até onde eu sei, é um recurso que é destinado tão somente para melhorar o trânsito. Mas né? ele desafoga as despesas As da outras secretaria, despesas. as demais despesas, e os repasses Aí para a sobra secretaria sobra caixa. Entendi. Há esse objetivo desde o início da gestão do prefeito Carlos Eduardo, que durante a campanha disse que a prefeitura estava mil maravilhas, que ele tinha recuperado economicamente, que estava tudo resolvido. Todos os projetos dele que foram para a Câmara, todos os grandes debates foram em torno de levar mais dinheiro para a prefeitura. Agora Todos. tem um telespectador aqui, Jean Ojoara, que ele está dizendo assim, No Instagram, né? deputados que colaboram com diferenças sociais, com seus salários absurdos, não têm filhos em escolas públicas, não são atendidos em UPAs e nem em hospitais públicos, ficam jogando conversa fora. Eu acho que isso é com o senhor, deputado. Jean Ojoara. Isso vai resolver o problema? Não. Isso não vai resolver o problema. Gente. Ele tem, com razão, que fiscalizar o trabalho, ver quais são os deputados que apresentam projetos, que tipo de projetos, que tipo de defesas ele faz, porque ano que vem serão eleitos novamente os deputados em todos os estados do Brasil, em todos os países do mundo, e o que vai determinar as políticas públicas é a qualidade dos que serão eleitos. Então tem que ter um critério forte para eleger, porque isso não E vai... qual é o deputado que Mudar. recebendo bem, podendo colocar seu filho numa escola boa, ter um plano de saúde, não vai... Eu faria do mesmo jeito. Acho besteira isso, Ó, Jean. Vamos amadurecer. Vamos votar direito que é melhor. Deputado, já que a gente mudou um pouco de assunto, hoje teve uma discussão bem acalorada na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre um novo empréstimo, novo velho, né? Porque ele é bem antigo, é desde 2013, do governo do estado, né? De 270 milhões, é isso? 220 milhões? 227. 227 milhões, que parece que foi mudado o objeto aí do empréstimo. Conta essa história, por que teve tanta confusão lá? O governador Robson Faria queria fazer uma obra de 227 milhões de reais na Avenida Engenheiro Roberto Freitas. Robson é outro que só pensa em arrecadar dinheiro, ou seja, emprestado, ou seja, da Previdência, ou seja, da Mas construindo ele ia arrecadar dinheiro, deputado? Não, ele só pensa em pegar dinheiro emprestado, pegar dinheiro da Previdência, Ah, tá. gastou dinheiro de precatórios, aumentou os impostos, vendeu a conta dos servidores para o Banco do Brasil e não saiu do canto. Essa obra ia ser 227 milhões de reais na Avenida Roberto Freire. Sim. Você tendo as estradas do Rio Grande do Norte todas esburacadas. A população se manifestou igual das multas e o governador recuou. Uma atitude, inclusive, louvável, de autocrítica, que eu acho que a gente tem que louvar quem faz autocrítica. Ouvir o povo pelo menos, Ouvir né? diferente do prefeito. Exato. O prefeito Bem não faz diferente nem do isso. prefeito. Fez autocrítica, vamos dar a César o que é de César. Eu fui um crítico, mas eu tenho que reconhecer, qualquer um pode ir por um caminho na crítica e corrigir. Só que a mudança de contrato precisa passar pela Assembleia. O projeto chegou na Assembleia sem o contrato. A presidente da CCJ, a deputada Márcia Maia, pediu o contrato. O governo passou 30 dias para mandar o contrato. Quando o contrato chegou, imediatamente a deputada Márcia Maia colocou para votar. Só que o contrato tem uma cláusula obscura. Ele diz que o governo vai ter que pagar uma multa por alterar a cláusula. E não diz o valor da multa. Sim. Hoje, eu pedi que antes de votar, fosse importante que ficasse esclarecido o valor da multa. Porque dependendo do valor da multa, essa mudança pode ser prejudicial aos cofres públicos. A Então, multa não- pode ser alta demais. A multa pode ser alta demais. Vou dar um exemplo de uma multa alta que o governo preferiu não mexer o dinheiro. A gente ainda tem 300 milhões no fundo previdenciário que o governo não usou. Por quê? Porque esse dinheiro está aplicado a longo prazo e se tirar antes da data prevista,
Você tem uma multa alta, por isso o governo não mexeu. Se não tivesse, já tinha ido. Já tinha ido embora. Esse tem uma multa e não tem o valor. Qual foi a ponderação que eu fiz? A gente Vamos saber da multa. Vamos saber o valor da multa. Então isso não quer dizer que é oposição que o senhor está fazendo para não vir esse dinheiro aqui para o Rio Grande do Norte. Deixa eu dizer. É justo os deputados que têm como função básica fiscalizar o governo. Você tem um contrato com a multa que não diz o valor, num empréstimo de 227 milhões. A gente não saber o valor da multa? Tem que fiscalizar, tem que saber. Tem que saber. Se essa multa for de 10% do valor do empréstimo, 27 milhões de reais, Não vale a pena a fazer a obra, não é isso? a Caixa Econômica tem que dizer o valor da multa. Vocês vão votar quando essa matéria? Se amanhã o secretário informar o valor da multa, ela já é O votada secretário de planejamento, que vai estar na Assembleia amanhã. Amanhã mesmo, ela é votada nas comissões e deve ser pautada no plenário. Agora, eu acho irresponsabilidade votar sem saber o valor da multa. Entendi. A gente conversou aqui com o deputado Kelps Lima, conversamos sobre BBB da STTU, Assembleia Legislativa e muito mais. Obrigada, Kelps, pela sua presença, viu? Obrigado, Juliana. Você viu aí, Eugênio, que Juliana fez todas as perguntas Suave. de amiga minha. Foi Suave. suave. Eu acho que esse momento de gravidez está deixando ela mais terna, entendeu? mais humana. Menos comigo. Então, agradecer muito a Sim. Juliana, a Thaisa. Muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos os ouvintes da 95 FM. Obrigado. Obrigada, deputado. Ó, eu tenho uma pausa aqui para fazer nas notícias, porque é um assunto